bem-vindas à nossa jornada do terreno à sua casa. Aqui é uma série de vídeos onde nós vemos as principais atalhos e obstáculos para você construir a sua casa dos sonhos. Meu nome é Danilo Soares, eu sou engenheiro especialista em construções residenciais de alta performance, que é o menor custo com o maior benefício. E o tema de hoje que nós vamos ver é como escolher a pessoa certa para construir a sua casa. Certamente isso é uma das etapas mais importantes do processo. Por quê? Você às vezes compra lá, faz todo o seu sacrifício, compra um terreno, né? E vai pagando, aí você viabiliza lá a sua construção, faz projeto, mas aí tem que escolher alguém para construir. E como fazer isso, né? Porque certamente você já ouviu pessoas falando assim: nossa, a obra dá muito problema, eu conheço fulano que deu problema, ou às vezes você mesmo, às vezes uma pequena reforma, quanta dor de cabeça você teve. Eu conheço até muitas situações que o casal chegou a se separar em função de passar por um período turbulento que é uma obra. Então é muito importante você saber escolher, né, quem vai construir, porque basicamente nós temos três tipos de possibilidades. A primeira delas é a construtora. Você pode contratar uma construtora para fazer a sua obra, mas muita gente fala: mas Danilo, a minha casa é pequena, tal, a construtora é cara. Pessoal, orça. Existem várias construtoras pequenas, bem estruturadas, né, que já tem uma mão de obra específica, fazem várias obras simultaneamente, tem um controle de qualidade, principalmente se você for fazer via caixa, né, na modalidade de aquisição do terreno e construção. Isso vai lhe ajudar bastante, porque uma coisa que você não pode esquecer é que você sempre será o responsável da obra. Mas como assim? Eu estou contratando uma empresa. Exatamente. Mesmo você contratando uma empresa, você é responsável. Então você tem que delegar as responsabilidades para uma empresa e não delargar. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso agora na sequência, tá bom? A segunda modalidade que nós temos aí, tipo, é você contratar um empreiteiro. O que é um empreiteiro? Normalmente é uma pessoa que tem um pouco mais de experiência, tem uma equipe lá pequena, que ela executa a obra. Mas normalmente ela precisa ter um acompanhamento técnico para que possa suprir eventuais situações ali, dúvidas de obra e tudo mais. Qual que é a diferença maior? Numa construtora, a construtora normalmente, ela, por lei, né, ela é obrigada a ter um responsável técnico. Então, ou é um engenheiro ou um arquiteto. E isso traz essa responsabilidade para a construtora. Já no caso do empreiteiro, às vezes isso é delegado, né, para um terceiro. Então você tem que estar bem amarrado, não esquecendo que você sempre é o dono da sua obra, né? E a última parte, que é a mais comum que a gente tem aqui no Brasil, é você contratar um pedreiro, né? Então, o pedreiro normalmente são as pessoas que trabalham de forma autônoma, né? Contratam às vezes um ajudante, alguma pessoa ali para numa determinada etapa lá da obra, mas são pessoas que não são formalizadas, não têm responsável técnico, e eles têm adquirido o trabalho através da experiência mesmo, do dia a dia, da prática, né? Então, como a gente vai fazer? Então, eu vou passar 5 dicas aqui para vocês, tá? Primeira dica, para que vocês tenham em mente aqui para fazer, é pegar aqui as referências, tá? Até fiz uma anotação aqui para não esquecer nenhuma. Referência. Seja construtora, seja empreiteiro ou seja pedreiro, vá buscar referência. Mas como é que eu busco referência? Pergunta as obras que eles fizeram recentes, tá certo? Provavelmente nos últimos 2 anos, e fale com os proprietários. Liga lá, fala assim: olha, fulano, eu estou contratando aqui a tal pessoa ou tal empresa, e eu gostaria de saber qual foi a obra que fez, como é que foi o trato, como é que foi o dia a dia e tal e tudo mais. Isso vai lhe ajudar bastante, tá, na escolha, porque uma vez que deu problema, se chegar lá, deu 1, 2 problemas, talvez você já ali possa fazer um primeiro filtro, tá bom?
Segunda dica é os custos. Pessoal, muita gente às vezes se engana com relação a isso. Ah, a construtora é mais cara e tal. Às vezes o barato sai caro. Então, no mínimo, faça 3 orçamentos. Escolha uma das 3 modalidades, se eu vou fazer com uma construtora, um empreiteiro ou um pedreiro, né, e faça 3 orçamentos. Se você quiser fazer com cada um, também é bom, porque você vai poder ter mais poder de decisão, né? Então, o conhecimento ele é muito importante para que você possa tomar a decisão mais correta, tá bom? O terceiro ponto é você ter os projetos. Pessoal, aqui é onde o pessoal erra muito, mas erra muito. A gente tem muito problema lá na Caixa com relação a isso, nas obras. O pessoal normalmente faz só um projeto executivo, de arquitetônico, só ali para ser aprovado na prefeitura, quando o correto é para fazer um projeto executivo detalhado. Por exemplo, nós quando vendemos um loteamento, normalmente a gente deixa 3, 4 projetos que a gente fornece para os nossos clientes, né? Para que eles possam ter opções de compra. Então, claro, varia em função do loteamento, a gente trabalha muito com a linha mais popular, né? E então lá você tem a casa. E lá nós fornecemos o quê? O projeto arquitetônico, o projeto hidráulico, o projeto elétrico, o projeto de fundação estrutural, tudo ali detalhado, onde você sabe quantas curvas você vai gastar, quantos metros cúbicos de cimento, qual o material, quantos fios, que bitola. Então tudo isso é muito importante. Por quê? Porque com o projeto vai te ajudar a manter a obra dentro do custo. Porque quantas vezes você já não ouviu que uma obra assim, eu imaginei gastar 10 e acabei gastando 20. Isso acontece. Porque aqui no Brasil, infelizmente, 85% das obras executadas no Brasil não tem acompanhamento técnico. Se faz muitas vezes sem projeto, na experiência, então é muita coisa que vai lá, quebra. Uma referência para você ter uma boa obra de qualidade é você ver as caçambas lá, se tem ou não tem muito entulho, né? Então, para vocês terem uma ideia, a gente fez uma obra de 30 unidades, né, acompanhando. Pessoal, teve muito pouca, acho que foram 7 caçambas no total da obra inteira de entulho. Só para vocês terem uma ideia como a obra é bem planejada. Isso faz o quê? Põe dinheiro no seu bolso, tá? E a quarta parte, eu considero importantíssima também, tá? Essa dica aqui, tá? Que é o contrato. Pessoal, não faça contrato verbal, né? Às vezes vai hoje na internet, tem aquela ferramenta, para quem não conhece, do Elon Musk lá de inteligência artificial. Lá se você pedir, eu quero um contrato de prestação de serviço. Pessoal, vá buscar um bom contrato. Se não tem condição, procure um advogado, faça um bom contrato. Lá você estipula tudo que você combinar, como é que é a forma de pagamento, qualidade, se tiver um retrabalho, o prazo que vai ser executado. Isso vai trazer para você tranquilidade, inclusive para que você possa controlar e não ter depois dissabores aí durante a obra, tá bom? E a quinta dica é a segurança, tá? Então, claro que o contrato já te ajuda muito nessa questão de segurança. Por quê? Se tem um acidente na obra, o responsável, em primeiro instante, é você, que é o dono da obra. Então é muito importante você ter o contrato por uma questão de segurança sua, né? E também segurança de quem está trabalhando lá. Porque, por exemplo, uma construtora, ela, por lei, ela é obrigada a dar os EPIs para os funcionários, existe uma norma de entrega e tudo mais. Então vamos supor que teve um acidente na obra, né? E a primeira coisa que o juiz vai chamar é o dono da obra. E aí, tal? Não, eu tenho essa função aqui delegada e não delargada. Porque quando você contrata, por exemplo, um pedreiro, e você que tem que dar os EPIs e você não faz, não, compra aí, pega um capacete, pega não sei o quê. Isso você delarga essa função, né? Você larga para lá e isso é um problema, tá? Então, essa questão de segurança ela é muito importante, é um dos itens que norteia para mim todas as minhas atividades que eu faço, né, nesse item de construção, obra e tudo mais. Por quê?
o Brasil, como eu falei, né, além de 85% não ter acompanhamento técnico, a construção civil é campeã em acidentes de trabalho. Então é muito importante a pessoa estar com um sapato adequado, uma bota ali, não trabalhar de chinela havaiana, porque às vezes a gente negligencia isso e por isso que tem tanto problema numa obra, tá bom? Então, para vocês aí que estão acompanhando essa série, tiver alguma dúvida, manda aí nos nossos canais aí das nossas redes sociais, manda no direct que a gente vai responder, tá bom? Eu estou respondendo alguns que estão falando. E amanhã nós vamos ter mais uma série aí sobre um assunto que vai te ajudar muito a como construir a sua casa, comprar o seu terreno, tá bom? Obrigado, abraço, tchau!